Abençoados com todas as sortes de bênçãos. Já estamos no melhor dia que o Pai nos preparou para que possamos reinar em vida e vivermos em perfeita vitória. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Abençoados, olha o tema da nossa fala nesse vídeo: ganhar almas para Jesus. Tema polêmico, tema complicado, difícil, mas nós vamos aqui de uma certa forma tentar esmiuçar isso, destrinchar isso, para que possamos entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nossas vidas. E para falarmos, abençoados, sobre esse assunto, eu gostaria de ler com você aqui um versículo clássico, desse assunto aí, que se encontra no livro de Marcos 16:15. Olha o que diz Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Veja, abençoados, esse versículo é o versículo chave, que o sistema usa, para se apoiar nessa palavra, ganhar almas para Jesus. Mas nós precisamos entender, querido, algumas situações, dentro desse tema e dentro desse versículo. Primeiro, abençoados, esse versículo aí, ele foi dito, lá no Antigo Pacto, na Antiga Aliança, aonde precisava realmente se pregar o evangelho da circuncisão, Antigo Pacto. Eu já falei aqui em outros vídeos, que existem dois evangelhos, o evangelho da circuncisão, que foi revelado a Pedro, Tiago e a João, e o evangelho da incircuncisão, que foi revelado a Paulo, que é o evangelho que nós temos que pregar hoje. Então, quando Jesus ele diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, Jesus estava falando do evangelho da circuncisão, Por quê? Porque naquele contexto, querido, do Antigo Pacto, as pessoas não tinham salvação. Hoje não, hoje nós já nascemos salvos, segundo Efésios 2:8. Mas naquele contexto, segundo uma pré-determinação da soberania de Deus, o povo precisava de salvação. Então, se precisava de salvação, se precisava pregar o evangelho, que pudesse salvar as pessoas, que era o evangelho da circuncisão, que foi revelado a Pedro, Tiago e João. Isso está escrito lá em Gálatas 2:7. Então Jesus disse para os seus discípulos, ide e pregai a todo mundo. Que mundo era esse? O mundo daquela época. Não é o mundo de hoje, abençoados. Então você veja, o sistema religioso traz o Antigo Pacto para o Novo Pacto, Então eles pegam essa palavra que Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, eles querem trazer para o dia de hoje. E não é assim que funciona. Jesus disse para pregar a todo mundo daquela época, daquele contexto, daquela geração. Você entendeu? Antigo Pacto, Antiga Aliança, Hoje, abençoados, hoje o evangelho que precisa ser pregado é o evangelho da graça, o evangelho da incircuncisão, o evangelho que foi revelado a Paulo, segundo os Coríntios capítulo 12, Esse evangelho aí, que o sistema religioso prega, que Jesus mandou pregar, ele já foi pregado a todo mundo. É só você ler lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 23. Vamos ler lá? Colossenses 1, 23. Olha aqui que diz aqui, ó. E se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Você entendeu? Então, o evangelho, abençoado,
esse evangelho aí, que foi revelado a Pedro, Tiago e a João, já foi pregado. Você entendeu? Que é esse evangelho de ganhar almas para Jesus. Você veja a petulância, né? Ou a soberba dessas pessoas, né? De vez em quando aí a gente encontra os abençoados dizendo assim: eu ganhei 30 almas para Jesus. Tem um lá na Paraíba, lá, não vou citar o nome aqui, né? Que ele faz uns eventos aí. Aí ele pega o microfone e fala: olha aí, ó. 30 almas para Jesus, 50 almas, 200 almas. Você entendeu? Só que isso aí, abençoado, isso aí é religião pura. Isso aí é judaísmo puro. Você entendeu? Isso aí é antigo pacto. O evangelho, abençoado, já foi pregado. Esse evangelho da circuncisão. O evangelho que precisa ser pregado é o evangelho da incircuncisão. Agora, outro detalhe. Como que você vai ganhar almas para Jesus se nós todos já estamos salvos nesse novo pacto? Vamos ler lá? Efésios. Olha aqui que diz Efésios 2:8. Uma leitura clássica, né? Você já conhece muito bem. Efésios 2:8. Não vou nem ler. O que está escrito lá? Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Está escrito lá em Efésios 2:8. Então, se a Bíblia diz que pela graça nós já somos salvos, então nós temos que pregar o quê? Para ganhar alma para Jesus? Não existe isso. Olha o que diz Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Olha que forte isso, abençoados. A nossa salvação, abençoados, já está garantida antes da fundação do mundo, antes da fundação dos séculos. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. É forte ou não é essa palavra, abençoados? Você entendeu? Então não existe, querido, pregar o evangelho hoje. Evangelho da circuncisão. Existe pregar o evangelho da graça. As pessoas precisam acordar, cair o véu de Moisés, o véu da religião, né? Nós precisamos pregar a graça para o povo se libertar da religião, porque foi para isso que Jesus veio morrer na cruz, abençoados. Libertar a humanidade da religião. A religião é um câncer na humanidade. Você entendeu? No novo pacto, eu e você, nós já nascemos salvos. O que é isso? Soberania de Deus, querido. Não tem como questionar. É só você ler lá Romanos capítulo 9. Tem uns abençoados que dizem assim: ah, mas não existe isso. Como pode isso? Eu sou pecador, eu já fiz tanta coisa errada e eu já sou salvo. Abençoados. Primeiro, é soberania de Deus. Deus resolveu, né, que fosse assim depois da cruz. E segundo, querido, você não é salvo na alma, não. Perdão. Você não é salvo na mente. Ou melhor, você não é salvo na alma. Você é salvo na mente. Foi isso que Jesus veio nos salvar. Na mente, da mente religiosa. Você entendeu? O corpo e a alma, que é a sede das emoções, que você pensa que vai para o céu, essa alma sua. Como que uma alma vai para o céu, abençoado? Se a alma é sede das emoções, né? Chega lá no céu, lá você vai lembrar das coisas que aconteceu aqui na terra, você vai ficar triste. Você vai lembrar que você traiu a sua esposa aqui na terra. Ou vice-versa, você vai lembrar que a tua esposa te traiu. Você vai ficar triste, vai ficar deprimido. Então lá no céu, querido, não é lugar de emoção. A alma não vai para o céu de forma alguma. O que vai voltar para o céu, abençoado, é o espírito. Eclesiastes 12:7. Então, dentro da soberania de Deus, Deus determinou que nesse novo pacto, quando eu e você morremos, o nosso espírito volta para Deus, porque o espírito nunca esteve em estado de condenação nem de salvação. O espírito sempre foi salvo, querido.